Bom, caros amigos, após o Takumi, o 86 venceu o Honda Civic, em determinado momento o Iketani conhece uma menina, ele arruma o carro dela ali que está empenhado, ele dá uma força para ela e arruma o carro dela. O nome dessa garota é Mako. Enfim, aí de uma certa forma o Iketani se apaixona por ela e ela dá o telefone ao Iketani. Tudo tranquilo. E aí o Iketani vai se encontrar com a Mako na sua região, lá em Usai. E aí todos ali, o Kenji, o Itsuki, o Takumi seguem o Iketani para ver, porque ele falou para todo mundo lá que conheceu uma moça muito bonita, enfim. E eles querem ver, será que essa mulher que o Iketani conheceu, essa menina que o Iketani conheceu de fato é bonita? E eles vão até o Usai. E no Usai existe uma lenda ali, não é uma lenda, é a real, que o carro mais rápido de Usai são duas garotas. E elas descem ali a toda velocidade e fazem drifts incríveis. São as melhores. O melhor carro de Usai é aquele. A melhor piloto é a Mako. E a que anda com a Mako, a Sayuki, é a copiloto da Mako. Então ela dá todo o norte enquanto a Mako está dirigindo. Avisa sobre obstáculos, curvas, enfim. E essas duas, o Silver da Mako, que é um Nissan Silvia com uma parte de um 180, é um mesclado ali, ele é o carro mais rápido de Usai. E sempre quando elas descem, tem ali espectadores olhando, querendo vê-las. E aí, determinada feita, o Takumi, aliás, todos eles ali estão o Iketani, o Takumi, os de Akeno, estão num posto de gasolina e um frentista diz para eles que o carro mais rápido de Usai é pilotado por uma mulher. E aí quando fala assim, uma mulher, eles começam a se rir, achar que era uma piada, enfim. Aí determinada feita, o Iketani ele vai descer vai andar por Usai pela estrada e ele erra e vira na curva. E no que ele vira, tá descendo a Mako e a Sayuki. E o Iketani não sabe que ela é uma corredora. Enfim, até ele conversou no carro com ela e perguntou, e conversaram um pouco sobre carros, ela disse, o que tu acha de uma corredora? Enfim. E quando elas estão descendo na sua alta velocidade, e o Iketani rodou na pista, elas veem, quem é esse novato aí que errou? E elas desviam dele. E quando elas desviam, passa assim, aí o Iketani fita o olhar na Mako e ele fica abalado. Ela é uma corredora e ela não quis me dizer, enfim. Passado isso, a Mako ela pede assim, Iketani, eu quero fazer minha última corrida. Ela meio que largar as pistas. E ela diz, olha, eu quero correr contra o 86 de Akeno. E aí o Iketani tem toda aquela de como é que eu vou fazer pra... Como é que eu vou sacrificar um amigo meu por uma paixão, enfim. De uma certa forma, ao desenrolar ali, o Iketani conversa com o Takumi. E o Takumi aceita. O Takumi está indo lá não por uma questão de ganhar ou perder, mas pela sua técnica, enfim, talvez uma aprendizagem. E detalhe, o Takumi vai correr em Usai. Ele é o lendário 86 do Monte Akina. É a primeira vez que ele vai correr em outra prefeitura, em outra região. E os seus amigos, chega o dia da corrida ali, os seus amigos eles ficam assim, Takumi, tu pode desistir, tu não precisa correr. Isso eles falam no prédio Iketani, não precisa ir, Takumi. E eles acreditam que o Takumi não pode vencer ali em Usai. E eles pensam assim, se ele for derrotado agora pelas gurias, as garotas que são incríveis, será o fim do 86 de Akeno. Enfim, e aí chega a hora da corrida ali. Como a estrada ela tem curvas estreitas ali, ela fala assim,
a Sayuki e a Mako falam assim, olha, nessa aqui não vamos fazer uma corrida digamos assim, de tempo, de quem chegar primeiro, porque quem tomar a frente aqui, na largada vai ter grande vantagem, pelo setamento da pista. E o Itsuki já teve esse plano, queima a largada e fica na frente dela, assim tu te mantém. Aí elas dizem assim, vamos fazer o seguinte, é uma corrida de gato e rato. É o chamado morte súbita repentina. O que é isso? Um persegue o outro, e se tu perdeu, o outro deixar de perseguir, automaticamente tu perdeu. E aí eles pedem pra... Ele tem que escolher entre ser o gato e o rato. E aí todos os amigos dele o chamam, tá comigo, tá comigo. Escolhe ser o rato, no caso que vai ser perseguido. Porque daí ele não perde na primeira corrida, ele perde na segunda. E apesar dos conselhos de todos os seus amigos, o Takumi escolhe ser o gato. Ou seja, ele vai persegui-las. E aí ele pensa assim, ó, se ela consegue fazer as curvas, eu também vou conseguir. Esse é mais ou menos o plano dele. Então tá, inicia a corrida, ela diz assim, ó, nós vamos iniciar a partir da curva ali. Aí nós vamos acelerar e tem que nos seguir. Passa a curva ali, elas estão arrancando na manha, ambos. Passa a curva e elas aceleram. E aí, ó, o Takumi tá dirigindo sozinho. A Mako tem a Sayuki ali de copiloto. Ela avisa de tudo, os obstáculos, enfim, tem. No primeiro momento ali aparece um obstáculo, ela consegue se desviar, o Takumi meio que passa por cima, enfim. A Sayuki, a copiloto da Mako, ela tem a capacidade de ver os carros na contramão com uma precisão e dizer para onde tem que desviar. Enfim, ela dá todos os detalhes das curvas. O Takumi consegue acompanhá-las e ele vai, de uma certa forma, claro, ele bate às vezes na barreira de proteção, enfim, a estrada ali, ele não conhece a estrada. E detalhe, é a primeira vez que ele está correndo na estrada, ele não tem aquele conhecimento prévio. E aí, ele faz as curvas ali com muito esforço, tem uma hora que ele bate ali na barreira, mas com o tempo ele vai se adaptando. E a Mako e a Sayuki, elas ficam impressionadas, pô, como é que ele ainda consegue nos perseguir? Ele está sendo totalmente diferente dos demais corredores que não conseguiram acompanhá-las. E elas pensam assim, bah, ele é bom mesmo, mas vamos ver, nós ainda vamos vencê-lo. Enfim, o Takumi segue segue, no caso, tá perseguindo bem. E aí tem um dado momento que tem uma curva ali chamada a curva AC121. E essa curva aí, ninguém nunca conseguiu fazer essa curva em alta velocidade. No caso, um drift ali completo. A não ser o carro da Mako, o Simuleiro da Mako. E quando elas chegam nessa curva aí, elas fazem a curva por completo. O drift por completo em alta velocidade. E o Takumi consegue acompanhá-las. E detalhe, a Sayuki, a copiloto da Mako, ela olha e percebe assim, pô, ele entrou, ele achou ali, digamos, a linha perfeita para entrar nessa curva no drift, fazer o drift. Até a Mako errou por um pouco ali. E ele consegue acompanhá-las. E tem até uns espectadores ali que sempre estão esperando a descida da Mako e da Sayuki. E eles ficam impressionados ao verem aquele 86. E eles perguntam, mas será que esse não é o famoso 86 de Akira? Enfim, o Takumi consegue acompanhá-las. E aí, como é a última corrida da Mako, ela quer fazer o melhor de si. Enfim, a ideia da Mako e da Sayuki é não podemos perder no nosso território, em Usai. Mas o Takumi consegue aí acompanhá-las, fica colado nelas. E aí tem um determinado momento que estão em altíssima velocidade. E o Takumi está colado nelas e o Takumi reduz. E aí
A Mako tá olhando no retrovisor e não entende o porquê ele reduziu. E aí no que ele reduz, ela entrou de uma certa forma, de uma maneira errada na curva ali e se perdeu na curva e o carro dela girou, rodou na curva e o Takumi tá descendo. E aí elas dizem assim, ó, elas pensam assim, desvia de nós, só não bate em nós, por favor. E o Takumi pega, na hora que o carro dela está girando, bom, ele tem todo o controle e domínio do carro nos pedais, enfim, no câmbio aqui, e ele consegue dominar o seu carro e tirar, digamos assim, aquela, usar entre aspas a expressão, aquela casquinha do carro delas, sem bater nas garotas, no veículo das garotas. Aí acaba a corrida ali, elas confessam, olha, você ganhou, enfim. E depois chega lá, falam, voltam todos lá para onde estão o Itsuki, o Iketani e o Kenji e dizem, olha, nós perdemos, enfim. O 86 de Akina venceu a sua primeira corrida fora do Monte Akina, da descida de Akina. Agora venceu em Osaka. E assim cresce a fama desse 86.